Rapaziada, a CBF tá se superando a cada dia que passa. Quando você imagina que eles não vão conseguir fazer algo ainda pior do que eles já fazem, eles conseguem surpreender a todos nós. É impressionante o tamanho da podridão que vem acontecendo e nada vem sendo feito ao contrário. É impressionante o que esses caras estão fazendo na cara dura e nada vem sendo feito ao contrário. Rapaziada, é uma situação, a gente começa o vídeo aqui rindo de nervoso, não é verdade? Mas é uma situação que a gente precisa ponderar. Porque o que a CBF tá fazendo, cara, mano, não tem palavras pra descrever, não tem explicação que possa ser dita que descreva o que esses caras estão fazendo, cara. Meu Deus do céu, é impressionante o que a CBF tá fazendo pro futebol, pra arbitragem, porque a CBF é a responsável. Ela é a responsável por isso que tá acontecendo. Se os árbitros são ruins, se a arbitragem é uma merda, se os árbitros não são bem preparados, vocês podem levantar um monte de questionamentos que for. Mas a CBF é a responsável por tudo isso. E eu digo mais, Corinthians, abra o olho, Corinthians. Abra o olho, porque a gente tá tentando remar contra essa maré de merda. Graças a Deus que a gente tá sendo oposição disso aí. Abra o olho, porque muita coisa pode acontecer. O que aconteceu ontem no jogo do Corinthians e Vasco foi um absurdo. Foi uma nojeira sem tamanho. Foi uma nojeira sem fim. E hoje a gente vê mais exemplos. O que fizeram com o esporte, rapaziada, é ridículo. O que fizeram lá no lance do Cruzeiro com o Internacional, a expulsão do jogador do Cruzeiro, foi ridícula. A simulação do cara do São Paulo tentando cavar um pênalti na caruda e nem ter sido punido por causa disso também é ridículo. Apesar de ser um pouco mais brando, mas também é ridículo. Porque a gente vê que quando acontece a favor do Corinthians, quando o Corinthians tá envolvido, mano, é tudo em cima do Corinthians. Eu até soltei vídeo falando aqui pra vocês que eles usam o Corinthians como referência em relação a essas coisas. Eu falo nas lives pra vocês e não é mentira, porque é realmente o que acontece. E, mano, a questão não é porque eu tô aqui que eu sou corintiano, você que tá assistindo, que a maioria que assiste o canal é corintiano, mas tem também os não corintianos, agora o papo também vai pra vocês. Vocês que não são corintianos, vocês que vêm aqui pra zoar o canal, pra querer tirar sarro do canal, pra querer tirar sarro do Corinthians no canal, melhor dizendo, e por aí vai. Mano, pode acontecer com você, cara. Pode acontecer com o seu time. Aí você vai ficar dando risadinha? Vocês viram o que aconteceu no lance lá do jogo entre Palmeiras e São Paulo? Na semifinal do Paulista? Olha o que aconteceu hoje no lance do Internacional e Cruzeiro. Olha o Sport, o tanto que foi prejudicado hoje. Então, rapaziada, eu acho que chega um momento que a gente tem que tirar o clubismo um pouco da frente da parada e pensar como um todo. Pensar num futebol como um todo. Não é pelo fato de que tá acontecendo aqui com o time tal, do que é o time meu rival e não sei. Não, rapaziada, é o futebol brasileiro. E sabe o que isso quer dizer? Que 7-1 foi pouco, que agora os caras não estão nem aí. Os caras não estão querendo nem esconder. Parece que quando o VAR chegou pro futebol brasileiro, as coisas pioraram ainda mais. Tirem um pouco o clubismo de lado e pensem dessa forma, pelo amor de Deus. É o que eu falo pra vocês. A gente tem que pensar no futebol como um todo. Olha a seleção, a merda que tá. Olha o tanto que é ridículo ver a seleção brasileira jogar. Uma instituição que faz com que um cara que, quando o time dele tá ganhando, ele vai fazer um lance de habilidade, falar que é uma falta de respeito e agora colocar uma regra, goela abaixo, usando esse lance como referência, sendo que esse lance já foi utilizado por outro jogador de outro time.
Então vocês entendem que é uma parada que, tipo assim, que foge contra os padrões que realmente deveriam ser? Pega o exemplo do time do Flamengo pedindo pra mudar a data de Copa do Brasil, sendo que nem mandante eles são. Agora, tem o outro lado também. O lado do tanto e do quanto o Corinthians aceita esse tipo de coisa. Porque vou falar pra vocês, aceita demais. Demais da conta. Demais. É ridículo também. A falta de pulso, a falta de querer ver as coisas sendo feitas de maneira diferente. E isso, o exemplo de ontem contra o Vasco, o exemplo de hoje nos jogos da rodada do Brasileirão, são apenas alguns dos que podem estar por vir aí, que a gente já imagina que podem estar por vir. Então, é o que eu falo e repito pra vocês, cara. Não adianta a gente sentar em cima do clube que a gente torce e ficar imaginando coisas que só favorecem pro nosso clube. Pronto, e acabou. Porque isso faz com que o futebol, ele perca a essência, ele perca aquele dinamismo de ver o time ganhando dentro das quatro linhas, sem ser por um lance polêmico. Eu acho muito ruim isso que acontece, o time ganhar por causa de um lance polêmico favorecendo ele. E não importa se é a favor ou contra o Corinthians. Não é porque a gente tá falando aqui de Corinthians, a gente tá falando como um todo. Porque a instituição que comanda o nosso futebol é uma vergonha. É suja. Você vê casos e casos e mais casos. Não é invenção da nossa parte, criadores de conteúdo. Não é isso. É uma situação que a gente precisa realmente falar. Porque é nojento. É vergonhoso. É discrepante o que esses caras estão fazendo. Não é possível que nada seja feito ao contrário. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Nós torcedores, a gente precisa ter uma voz ativa, porque hoje a gente ainda tem as redes sociais ao nosso favor. A gente ainda pode debater sem ser tanto alienado por jornal ou outro veículo de comunicação. Hoje você pode escolher, você tem o livre-arbítrio pra você estar escolhendo o que você consome em relação ao esporte ou qualquer outra coisa. Mas falando aqui de futebol, como a gente gosta, como a gente ama, isso é vergonhoso. Rapaziada, nós precisamos, cara, manter essa voz. Porque o que a CBF tá fazendo, o que a arbitragem tá fazendo, é um tapa na cara de todos os torcedores. Se você chegou até aqui, eu vou pedir muito para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para obter as notificações. Quero saber o comentário de vocês, cara. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso, pra gente poder debater, porque a gente precisa. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, aqui no canal Sou Timão, você tem vez e você tem voz.